Gente boa, boa tarde. O Balanço Geral, edição de sábado, dia 15 de fevereiro, está no ar. E eu começo o programa com um assunto que entristeceu todos nós nesta semana. Continua preso o homem de 61 anos que teria abusado de uma criança de 4 aninhos. Ele teria levado a criança para a casa dele, onde o crime aconteceu. Foi a mãe da menina que descobriu e chamou a polícia. Nós tivemos acesso a um vídeo feito pela mãe, onde a menina explica o que teria acontecido. Em respeito a você, nós não exibimos esse vídeo que foi entregue para a Polícia Civil, que segue investigando o caso. A mãe, ainda assustada e na tentativa de preservar a filha, que já foi tão exposta pelas circunstâncias, prefere não mostrar o rosto. Ela tem 31 anos de idade, outros 3 filhos e contou que estava em uma festa de família no bairro Tocantins, na zona oeste de Uberlândia, quando tudo aconteceu. A criança de 4 anos sumiu junto com o idoso acusado do estupro. Estava na casa da minha mãe, aí ele foi lá, estava lá, que como é da família, estava conversando com todos. E aí ele pegou e eu cheguei com um sorvete para oferecer para os meninos. E falei para ela, vem para dentro, para ela tomar o sorvete. Ele pegou, aproveitou, porque é conhecido, né? E perguntou para ela se ela queria, o que ela queria que ele ia comprar. E ela falou o doce que ela queria, depois ela no carro e saiu com ela no carro. O homem, que é tido pela família da vítima e pela polícia como autor, tem 61 anos de idade. Ele já é velho, conhecido dos familiares da menina. E quando a mãe soube que ele tinha saído sozinho com a criança de apenas 4 anos, sem a permissão dela, percebeu que algo estava errado e começou uma verdadeira busca pelo idoso e pela garotinha. E nisso, era 12h55, eu liguei para ele, o celular dele desligado, eu liguei desligado, e já me deu um aflito no coração. Eu fui para a esquina para ver se ele chegava com a menina e nada, deu 1 hora nada, e eu tentei localizar nada. E meu cunhado chegou do mercado, e eu falei, me leva na casa do fulano lá, porque até agora ele não apareceu com a menina. Aí minha irmã falou assim, olha, a gente estava nos mercados, a gente não topou com ele. E meu cunhado falou, não, eu te levo lá. Aí a gente chegou, que é tudo no mesmo bairro. A gente chegou e na casa dele o carro estava parado, na porta da casa dele. Ao chegar no imóvel que fica no mesmo bairro, a mãe da menina foi recepcionada por um vizinho do homem que mora no mesmo terreno que ele. Foi este senhor que abriu o portão para que a mulher pudesse ir até o local onde a filha estava. Aí eu chamei. Aí saiu um senhor, eu falei, fulano tá aí? Tá, abre aqui pra mim. Ele foi e abriu. Eu falei assim, ele tá lá no quarto. Vai lá e bate na porta, porque ele tem que abrir embaixo pra entrar, pra você entrar. Quando eu cheguei na sala, ele tava saindo do quarto com a minha filha. E aí a minha filha tava assustada, com o rostinho vermelhado. Não que bateu, mas tipo assim, tipo uma alergia, sei lá. E aí eu olhei pra ele, o zíper da bermuda dele estava aberto. Aí eu falei assim, com que autorização você pega minha filha sem falar comigo? Quem te deu autorização? Quem te deu? Alguém autorizou? Você pediu, você não pediu pra ninguém. Eu tô feito louca lá embaixo, atrás da menina, eu já ia chamar a polícia. Como que você me faz um trem desse? Ele, não, eu só peguei ela pra comprar o leite. Falei, cadê o leite? Mais que depressa, a mãe pegou a menina e já se preparava para ir embora, quando perguntou à filha o que tinha acontecido com ela. Eu falei, o que você tá fazendo dentro do quarto com ele? Ele mexeu em você? Aí ela abaixou a cabeça. Aí eu falei que eu tenho mania de danar com eles e eu conto de 1 a 5. Aí eu falei, 1, 2, aí ela falou que ele mexeu nela. Eu falei, o que ele fez? Ela falou, ele passou a língua. Ao saber o que tinha acontecido com a menina, a mulher, revoltada, voltou para a casa do idoso para tirar satisfação e já chamou a polícia militar. Aí eu saí do carro, fui lá, já chamei ele. Falei, eu não acredito que você fez uma coisa dessa. Eu não acredito que você fez isso comigo, com a minha filha. Eu não tô acreditando, mentira. E eu abaixei a roupinha dela. Tava vermelha.
E aí eu vou chamar a polícia. Mas ao perceber que a polícia estava a caminho, o idoso tentou fugir se escondendo nos quintais dos vizinhos. Mas ainda assim, ele foi encontrado e preso. A polícia militar, diante dos fatos, fez o rastreamento, onde estava o pessoal lá tentando já agredir ele, que ele tinha se escondido em um quintal. Foi localizado, deslocamos até o UAI, ele foi atendido ao UAI, foi feita a ocorrência e entregue à autoridade competente. Depois de toda esta confusão, a criança foi encaminhada para a Universidade Federal de Uberlândia, onde passou por exames físicos e psicológicos. E aí a situação ficou ainda mais grave quando ela fez um desenho para a psicóloga do Hospital de Clínicas. Neste desenho, a criança retratou um homem com o órgão genital exposto e uma criança que estava deitada na cama. Diante desses fatos e de outras evidências, o homem acabou preso pelo estupro de vulnerável. O desenho não pode ser divulgado por ser parte do laudo que comprova o crime. Mas ainda dentro do hospital, a mãe fez um vídeo em que a criança demonstra e conta de forma clara o que aconteceu na casa do idoso. Em respeito à família e aos telespectadores, não vamos mostrar esse vídeo, pois as imagens são fortes. Os relatos da criança impressionam até mesmo quem está habituado a lidar com este tipo de situação. A delegada plantonista, que atuou durante 10 anos na Delegacia de Mulheres e Menores, disse que as provas deste caso são muito claras no que tange ao abuso e que serão anexadas ao processo. A mãe trouxe, o desenho que a criança teria feito na UFO e até um vídeo. Então, através disso, nós tivemos ciência que essa criança passou por trabalhos lá no psicossocial e que ela teria simulado o que teria passado pelo autor, com o autor. Então, ficou bastante configurado mesmo o crime de estupro de vulnerável. O idoso ainda não tinha antecedentes criminais e foi encaminhado para o presídio Professor Jaci de Assis, em Uberlândia, onde deverá aguardar julgamento. Ele vai ser encaminhado para o presídio Jaci de Assis pelo crime de estupro de vulnerável e ele vai ficar à disposição da justiça. Importante frisar que essa criança já tinha contato com ele desde que nasceu, mesmo porque ele é padrinho de um irmão dela de 7 anos, que também tinha contato com ele desde sempre. Então, assim, vai caber à delegacia da criança terminar as investigações, porque existe a suspeita também desse outro irmão já ter sofrido abusos sexuais. No caso desse homem que foi preso suspeito do crime, se comprovado o caso, a pena para ele, segundo a nossa legislação, é de 8 a 15 anos de prisão. Mas mesmo pagando pelo crime, a vítima de violência normalmente fica com traumas pelo resto da vida. Precisa ser acompanhada por médicos e psicólogos ao longo dos anos para tentar esquecer o que passou, mesmo sendo uma inocente criança. Agora imagine ser abusada várias vezes e ser vítima de violência por muitos anos. Uma infância marcada pela dor e pelo medo. A história que você vai acompanhar agora mostra o que acontece com uma vítima de estupro. Os traumas emocionais, os danos irreparáveis praticados por pessoas cruéis. Uma mulher de 35 anos, que fala pouco sobre si mesma, mas que tem aprendido a se abrir como forma de se ajudar, quebrando o silêncio que guarda desde a infância. Um passado do qual ela tentou muitas vezes esquecer e viu que era impossível. Aos 5 anos, ela começou a ser abusada pelo próprio irmão mais velho. Eu lembro que era assim, tipo, eu conseguia ser criança, né? Porque acho que tinha uns momentos do abuso, né? Em família e conhecidos. Você acha que você teve uma infância roubada? Tive a infância roubada, sim. Infância, juventude e um pouquinho da parte de adulto, sim.
Então, essa questão do medo é a família, né? Ficar sabendo, a vergonha, né, de passar esse período e não poder falar, né, pra mãe, com medo de que ela pudesse se magoar com isso. Os abusos aconteciam sempre quando os demais familiares estavam distantes ou distraídos. Aquilo que já era um tormento dentro de casa piorou quando ela também começou a ser abusada por um cunhado. Era obrigação, né? Tipo, obrigação com a família dentro de casa. E eles não percebiam isso, todos dentro de casa. Por causa que tinha uns tempos de reuniões, né? Era o período. Aproveitava aquele momento de distração de todos e fazia, né, o ato. Infelizmente, você teve isso dentro da sua própria casa com alguém que era seu irmão, mas não foi só ele, né? Você teve outros episódios. Tive sim. Pessoas conhecidas da família, né? Como se não bastasse, ao longo da infância, ela foi abusada por outras 3 pessoas. A mãe dela, hoje falecida, trabalhava o dia inteiro. Os filhos muitas vezes ficavam sozinhos em casa. Eu lembro mais ou menos uns 5 pessoas. Eu acho que é porque a gente ficava sozinhos em casa, como eu e meus irmãos. Aí daqueles queriam aproveitar mesmo, né? Da gente assim. Eu falo por mim porque assim foi complicado. Os especialistas dizem que traumas como esses que acontecem com as crianças podem roubar não só a infância, como também a adolescência e a vida adulta. E a dificuldade de se relacionar com outras pessoas pode aumentar ao longo do tempo. A gente pode reconhecer em termos gerais, não só pensando nas experiências de violência, que qualquer experiência na vida do ser humano, ela deixa registros, né? Quando a gente pensa na infância, a gente pode identificar experiências que são significativas, porque elas vão contribuir para que essa pessoa tenha aí a sua personalidade, o seu jeito de ser, né? E se essas experiências têm um caráter negativo, muitas vezes elas podem ser marcadas na condição de um trauma, né? E é trauma porque acaba sendo uma experiência que a pessoa ela não tem condições ou físicas ou emocionais ou até as duas e outras para lidar com aquela experiência, né? À medida em que essa experiência na infância ela teve uma marca traumática, né? A tendência é que essa pessoa ao longo da vida vá buscar evitar contatos que se pareçam com aquele primeiro contato na perspectiva de se defender, né? Então é como se ela carregasse essa marca, né, ao longo da vida dela e tentasse evitar repetir aquela experiência de caráter negativo que ela teve na infância. Muitas vezes, para não repetir, ela cria restrições, né? Então, ela cria comportamentos, por exemplo, de evitação, né? Evitação de novos relacionamentos, evitação de um contato mais íntimo, né? Evitação até da exposição, né, daquilo que é mais pessoal no relacionamento que ela estabelece com pessoas no momento atual, na fase adulta. O silêncio pode até durar anos, mas nunca é tarde para procurar ajuda. Nunca é tarde, inclusive considerando que, infelizmente, essas situações de violência, elas vêm sido expostas, elas vêm acontecendo, continuam acontecendo, sempre aconteceram, né? E em função dessa evidência, cada vez mais a gente tem serviços especializados. Então, hoje, é diferente de há um tempo atrás, onde eu poderia ter dificuldades enquanto alguém que viveu uma experiência negativa como a violência, eu tinha dificuldade de levar alguém que fosse inclusive especializado e que tivesse um acolhimento e uma escuta qualificada para que inclusive providências
jurídicas sejam tomadas, né? Então o silêncio acabava sendo uma alternativa, né? À medida que hoje a pessoa que viveu violência em qualquer tempo da vida dela e de qualquer tipo de violência, ela sente a possibilidade de expor e de levar isso a algum profissional ou instituição especializada, ela pode e precisa fazer isso, né? Há casos onde a punição ao abusador, ela fica juridicamente comprometida, né? Então, se a pessoa foi abusada na infância, né, e hoje essas pessoas não são mais acessíveis, né, e fica difícil aplicar uma punição jurídica, mas pelo menos a pessoa pode se cuidar, né, para que ela consiga processar emocionalmente essa experiência traumática e, inclusive, conseguir fazer escolhas que sejam mais saudáveis para ela na vida, né? E aplacar esse sofrimento, porque a gente precisa reconhecer, há um sofrimento aí. Hoje, a mulher com quem conversamos mora com uma irmã, com quem tem maior liberdade para desabafar. Evita, ao máximo, contato com o irmão que abusava dela. Falar sobre o assunto, mesmo depois de tanto tempo, tem ajudado. A esperança é viver melhor, mesmo com tantas lembranças ruins. É difícil estar abrindo. E às vezes a pessoa não pensa que a gente não quer, né, abrir as coisas, mas não é fácil. Hoje em dia, adulta, essas lembranças te prejudicam de que forma? A forma de prejudicar é de estar sempre assim, correndo atrás de alguma coisa, isso também me pede muito. Por exemplo, você conseguiu constituir família? Se casar, ter filhos? Não consegui. Porque acho que isso também prejudicou para mim. Para construir a família, para estar junto, para estar tendo a pessoa do lado, não tenho confiança. Daqui pra frente eu espero que possa mudar na minha vida. É uma liberdade, né? Tá falando libertação mesmo. Espero que daqui pra frente Deus me ajude a mais. Empresária fica toda machucada depois que foi agredida pelo ex-companheiro no local de trabalho. É mais um caso de violência contra a mulher que eu mostro depois do intervalo.